para a educação, para a política habitacional, para os agricultores. O fundamental de tudo isso é diminuir o percentual que vai para os poderes. Aí se chega a um denominador. Mas o dinheiro público que sobrou após pagar as despesas correntes dos poderes já tem destinações sugeridas e aprovadas em plenário. Um plano de previdência complementar para deputados e servidores comissionados, por exemplo. Isso não é um instituto de aposentadoria, é de previdência, onde o servidor vai pagar, onde o parlamentar vai pagar e a patrocinadora, que é o patronal, vai pagar a outra parte. E uma festa de abonos salariais, não para os funcionários que estão executando o serviço público lá na ponta, mas para aqueles da burocracia dos poderes. Há uma semana do Natal, a Assembleia Legislativa aprovou um presente para os servidores dos poderes, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e da própria Assembleia Legislativa. Um auxílio alimentação no valor de R$ 4.000, pago em parcela única agora em dezembro. Nesse pacote de bondades, também estava tramitando um outro projeto chamado de transposição, que só foi enterrado hoje pela manhã na reunião de líderes. Aproveitar os funcionários que estão trabalhando na casa e transformá-los em efetivos. Os deputados acabaram calculando que esse tapa na meritocracia e na legislação que determina o acesso ao serviço público mediante concurso teria um custo político muito alto. Estão todos contentes em apenas retirar do bolso do contribuinte 41 milhões para o bônus dos servidores ativos e mais uma quantia que nem foi calculada para os inativos, que celebraram também o presente nas galerias da Assembleia. Ano passado, 8 milhões de brasileiros fizeram concurso público buscando nas diversas esferas de governo estabilidade econômica e melhores condições de trabalho. Mas seria o serviço público um portal secreto para o paraíso perdido? A informação é de que realmente os entes públicos são os grandes litigantes, como réus. É inocente dizer que sentar na mesa com o governo para discutir alguma reposição salarial e que isso vai dar algum fruto para o trabalhador. Tem se visto que não é assim. Para diversas categorias de trabalhadores, o serviço público virou, na verdade, uma espécie de circo dos terrores, naquele estilo: pague para entrar, reze para sair. Um terço da nossa força de trabalho está pronta para se aposentar. Não se aposenta por quê? Porque vai perder salário. No próprio Ministério do Trabalho e Emprego, 82% dos servidores efetivados no último concurso público em 2012 em Santa Catarina abandonaram o cargo em menos de 3 anos pela desilusão com a carreira. O Estado, que era para ser o primeiro, e tem o dever de ser o primeiro guardião de suas próprias leis, é o primeiro e o mais contumaz violador delas. Trabalhadores a serviço do poder público denunciam atropelo dos direitos trabalhistas em diversas categorias. Nem os policiais escapam. Sobrecarga de jornada de trabalho, nós temos situações esdrúxulas de assédios que acontecem dentro dos quartéis. Servidores federais, em tese a elite do serviço público, reclamam de falta de respeito funcional nas instituições. E com isso há muito desvio de função dentro da universidade. Há um pessoal significativo, em torno de 30% da categoria, que está nesse patamar, né? Que faz outra função e com a remuneração inferior. Professores do magistério estadual proclamam que, ao remunerar de forma diferente trabalhadores efetivos e temporários, a Secretaria da Educação viola o direito da isonomia e as normas da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Há uma violação muito grave e severa e gravíssima, sem precedente histórico nesse Estado. Até quem presta serviço em Tribunal de Justiça precisa brigar com juízes para fazer valer direitos trabalhistas. Servidores pacatos, tivemos que vir aqui na rua para pedir, para implorar, porque está realmente difícil. Os interesses coletivos das diversas categorias de trabalhadores da iniciativa privada são defendidos pelo Ministério Público do Trabalho e correm na Justiça do Trabalho, que costuma ser célere. Os processos são sentenciados de 6 meses a 1 ano. Já as categorias de servidores têm que recorrer à Justiça Comum, muito mais lenta. Hoje o Estado sempre vai dizer, olha, se eu pagar o que eu devo, eu não consigo atuar. Esse tem sido esse discurso de oportunidade, de que tudo pode ser relativizado, tem feito um verdadeiro esvaziamento no direito do trabalhador.
O mau exemplo dado pelo governo é elevado à máxima potência no caso de serviços públicos terceirizados. O serviço terceirizado, o trabalhador ganha menos, as questões de segurança são bem mais precárias, muitas vezes são contratadas empresas que não têm nenhuma estrutura, que às vezes desaparecem, isso é muito frequente, que deixam os trabalhadores sem receber seus salários. Neste momento, as diversas instâncias de governos em todo o país estão com 38 mil vagas abertas a serem preenchidas por meio de concursos públicos. A estimativa mais moderada revelada pela indústria dos cursinhos é que 6 milhões de brasileiros estejam na disputa, uma média de quase 2 mil candidatos por vaga. Os que entram são talentos profissionais que não vão deixar barato o atropelo de direitos trabalhistas. Mais cedo ou mais tarde, o contribuinte, você e nós, teremos que pagar essa conta. E o Estado sempre foi, nunca foi cioso das suas obrigações. Para melhorar a situação dos trabalhadores do serviço público, que hoje em dia perdem muito tempo com as suas demandas trabalhistas sendo julgadas fora da Justiça do Trabalho, uma das maneiras seria, claro, igualá-los, junto à CLT, aos trabalhadores da iniciativa privada, garantindo alguns direitos daquelas categorias ou daquelas profissões que são típicas de Estado, mas nas demais que eles pudessem também ser regidos pela CLT. A história da humanidade é a história da luta de classes. Ou é a greve ou não se conquista nada. Na clássica divisão econômica entre o capital e o trabalho, o lado que só tem a ofertar a mão de obra é mais numeroso e mais fraco. Toda a experiência mundial histórica demonstra que só em grupo os trabalhadores avançam em conquistas e direitos. Esse processo de desvalorização está acontecendo há quase 10 anos, há uma década. Nós não estamos sendo valorizados e o grande nó da questão que a sociedade precisa saber é que há uma valorização desconforme entre a magistratura e o servidor. Os trabalhadores brasileiros têm direito constitucional de se organizar em sindicatos e só em Santa Catarina existem 1.145 entidades sindicais atuando. E, no entanto, conseguem cada vez menos resultados positivos para os trabalhadores. Duas crises atingem os sindicatos. A primeira é de legitimidade, depois de uma pulverização imensa. E a segunda crise é de representatividade. Parte das pessoas acreditam que o sindicato é o principal motor de transformação social, então ele tem que ser um ente político por excelência. E outros acham que isso é um desvio da sua função original. A falta de representatividade sindical na tutela dos direitos trabalhistas resulta em perdas para toda a sociedade, não apenas para essa ou aquela categoria. Eu acho que está faltando um pouco mais de credibilidade, inclusive, aos sindicatos, de vincular um pouco em relação ao partido político e atuar de uma forma independente. Alguns sindicatos se atrelam ao governo federal e com isso prejudica, sim. O movimento vem cada dia mais caindo em relação ao poder de mobilização da categoria. No serviço público ocorre um exemplo emblemático. O contribuinte precisa pagar várias vezes por um trabalho que ou não é prestado ou é de má qualidade. O servidor que está adoentado, está em tempo de aposentadoria, procura até sair do serviço público para ter uma nova oportunidade, não consegue. E aí isso reflete no atendimento à população. E o cidadão que vai procurar esse atendimento, via de regra, procurando os direitos que lhe são garantidos, não consegue esse atendimento no tempo necessário, e da maneira que precisa. Mas se os trabalhadores se sentem tão lesados nos seus direitos, por qual razão, havendo a liberdade sindical, é tão difícil nos setores público e privado que os sindicatos consigam fazer assembleias representativas e, então, exercer o direito constitucional à greve dos trabalhadores? Muitos sindicatos e pouca representatividade justamente por esse aspecto cultural do indivíduo querer o direito, mas não querer construir muitas vezes na participação coletiva esse direito. O Brasil já tem 16 mil sindicatos de trabalhadores. Cada organização sindical sem representatividade, em vez de proteger os interesses coletivos e individuais dos trabalhadores, fragiliza as categorias por ele representadas. Em muitos casos, as empresas a desrespeitam no que tange à jornada de trabalho, pagamento de horas extras, acúmulo de funções,
desvio de função de profissional. O trabalhador nessa situação não tem para onde fugir porque precisa pagar o sindicato a si mesmo. Mesmo que o sindicato não consiga cumprir a função mínima de proteger os direitos trabalhistas elementares, é impossível deixar de contribuir com a organização sindical. O desconto vem direto no contra-cheque. Também é livre associação, mas as contribuições e a representação são obrigatórias. Na prática, o que vem ocorrendo é que cada vez mais entes sindicais representam menos pessoas. E a busca do direito trabalhista só vai ocorrer no futuro, nos tribunais de justiça. Em Santa Catarina, tramitam 180 mil litígios entre patrões e empregados. Enquanto isso, o Ministério Público do Trabalho tem ajuizado mais de 300 ações contra sindicatos catarinenses por desvio de verbas sindicais ou assinaturas de acordos coletivos de trabalho claramente favoráveis às empresas e não aos trabalhadores, no que é popularmente conhecido como sindicalismo pelego. A política de dividir para dominar, disseminada pelo romano Júlio César, é o que ainda rege relações de trabalho de categorias mal representadas pelos seus sindicatos. Os trabalhadores acabam se fragmentando. Eles perdem o sentido de união, eles perdem o senso de coletivo. O que os estudiosos chamam de você SA, né? Não existe mais a categoria de trabalhadores, é cada um por si. Dentro das próprias empresas se instala uma competitividade entre os próprios trabalhadores que os rivaliza, os torna rivais, e os conflitos são de massa, né? Geralmente, assim, as questões trabalhistas não afetam um trabalhador. Quando uma empresa atrasa salários ou quando uma empresa não paga uma rescisão, ela não faz isso só com um trabalhador, ela faz com todos. Seria fundamental que os sindicatos tivessem uma representatividade efetiva, que aqueles que quisessem ser representados pelos sindicatos tivessem a chance de escolher. Hoje em dia, todo trabalhador dá um dia do seu trabalho por ano para um sindicato que muitas vezes ele não sabe quem dirige, não sabe quem administra esse dinheiro e não sabe de que forma está o representando. Isso porque existe uma obrigatoriedade, por mais que a Constituição não garanta isso, mas uma obrigatoriedade que você contribua para um sindicato da sua categoria. Outra questão seria terminar com a unicidade sindical, ou seja, que cada um pudesse escolher aquele que o representa, não fosse obrigado a ser sindicalizado sem ter vontade, ou ser sindicalizado, às vezes, por um sindicato que não o representa efetivamente. O estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008 afundou a nação mais rica do mundo numa depressão econômica e deixou milhares de americanos de classe média sem teto. 125 bilhões de dólares em imóveis foram resgatados pelos bancos por causa de hipotecas vencidas. E foi aí que o preço de casas e apartamentos canas despencou. Depois da bolha ocorrida nos Estados Unidos, os imóveis vieram a ter uma grande baixa e uma super oferta de unidades à disposição. Então, a nossa empresa está vendo algumas oportunidades lá na região, ainda em cima de um crescimento bastante oportuno que vem acontecendo. Agora que os americanos estão se recuperando da crise dramática, os preços dos imóveis estão voltando a subir gradualmente, mas ainda representam uma pechincha para investidores mundiais. Em Jurerê Internacional, bairro elegante de casas de alto padrão em Florianópolis, o preço do metro quadrado é de R$10 mil. Para comprar uma residência como essa, com 4 suítes, piscina, 400 metros quadrados, não dá nem para começar a conversar com menos de R$4 milhões no bolso, portanto. Em Miami, uma casa semelhante, num bairro equivalente, custa 1/3 desse valor. E lá dá para comprar dando uma entrada de 40% e financiando o resto em 30 anos. O juro é de 3% ao ano. Não por acaso, corretores brasileiros em atuação na Flórida, uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, estão testemunhando uma espécie de corrida do ouro. Pelo Skype, falou com a reportagem a corretora Maria Nascimento, de Fort Lauderdale. Todos os empreendimentos oferecem uma mais alta tecnologia, né? Todos os imóveis que eu tenho, os empreendimentos estão muito bem localizados na área de Miami. Se você tem intenção de alugar, aí a palavra maior agora em termos de locação, porque tem alta demanda. Miami é o novo Eldorado do investimento imobiliário. Enquanto a taxa de juros americana remunera o capital a menos de 1% ao ano,
e a taxa brasileira, a mais alta do mundo, chega a 11% ao ano, quem compra ou constrói imóveis em Miami tem o dobro do retorno pelo investimento? E os próximos 2 anos estamos falando de 25% ao ano, 50% num período de 2 anos aí para uma aplicação. Esse investidor não quis se identificar. Ele uniu-se a um grupo de catarinenses que pretende injetar 12 milhões de dólares num prédio em Bay Harbor Island, essa ilha, no lado interno da cidade de Miami. Lá você tem uma eficiência maior na construção, nas coisas que acontecem e a velocidade de venda, com realmente o mercado pronto para absorver aquilo que você está fazendo. No Brasil você tem essa coisa de casas muito mais caras, em lugares bons, bonitos, mas que não oferecem isso que oferece lá, em termos de qualidade, segurança, modo de vida. Em Orlando, cidade que cedia os parques da Disney, o negócio é comprar casas para alocar aos turistas. O dinheiro da locação de temporada acaba cobrindo com folga o custo das prestações imobiliárias. Por atraente que pareça, não é, porém, um investimento sem riscos. O dinheiro brasileiro é tributado quando sai do país e a Receita Federal come a sua parte de novo quando os lucros conquistados lá fora ingressam no país. A gente fala de operação imobiliária no exterior, a gente segmenta bastante o tipo de cliente, porque além de ter um capital elevado, que não é só o custo do imóvel, tem todo o custo com advogado, com a tramitação, com o envio de remessa de dinheiro, com a volta dessa remessa de dinheiro, a tributação que é diferente. Exige um perfil de risco diferente, né? Porque não é um imóvel que a gente está comprando no bairro que a gente mora, ou na cidade que a gente mora, que facilmente a gente analisa a obra, como é que está acontecendo e está tudo certo. Mas na corrida em busca dos imóveis baratos de Miami, agora juntou-se um novo grupo composto não de investidores, mas de potenciais imigrantes brasileiros. A América das oportunidades pode estar mais pobre, mas o American Way of Life, o jeito americano de viver, não perdeu nada do fascínio que exerce sobre outras nações. Brasileiros estão comprando muito na área de Miami e o perfil mudou bastante. Antes, os brasileiros que eu conhecia, que eu estou trabalhando com eles, que pensavam em investir somente para alugar ou simplesmente para vir de férias parciais, esse perfil mudou bastante, principalmente depois das eleições. Muitas famílias estão pensando realmente em mudar permanentemente para os Estados Unidos. R$1,5 bilhão em faturamento declarado, mais do que todo o orçamento da cidade de Florianópolis, concentrado em 700 empresas de alta tecnologia. 20 mil empregos diretos, o segmento que mais arrecada impostos. Indústria criativa e sustentável, que dá suporte a todos os outros setores da sociedade. Essa é a nova economia, feita de bits, equações e códigos binários. Nós criamos tecnologias que ajudam as granjas a serem mais produtivas. Eu tenho hoje, nesse momento, vagas abertas que eu não consigo supri-las. Leandro Batista tem 29 anos e montou uma empresa há 4. Já tem 25 funcionários. Cria softwares de gestão para quem vende produtos no comércio virtual.